CBN Juiz de Fora. Pergunte ao doutor. Oferecimento Sabin Sinai, porque o nosso cuidado é diferente. 30310500. Vila Verde Saúde Mental. Unidade hospitalar com qualidade certificada pela ONA. E Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Bom, agora sim, 10 horas e 37 minutos, eu converso com o Dr. Rafael Inácio, médico residente em psiquiatria da Vila Verde Saúde Mental. Dr. Rafael, bom dia. Bom dia, Ricardo. Dr. Rafael, chegamos em setembro, né, dia 2, e o setembro é marcado pela cor amarela, uma campanha que reforça a prevenção ao suicídio. Eu confesso que até hoje não me sinto assim, natural, falando de um tema que durante tantos anos foi um tabu, o suicídio dentro, principalmente, especialmente, claro, que eu estou dizendo aqui, dos meios de comunicação. O suicídio era tratado como um tema que a gente não podia falar tanto, com certo receio, com certo cuidado. Felizmente, os tempos mudaram e isso se tornou agora uma situação em que a gente precisa falar justamente para alertar sobre isso, né, doutor Rafael? Exatamente, Ricardo. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer imenso estar aqui, né, para falar de um tema tão delicado e tão importante como o suicídio. E agora, é preciso ter um olhar diferenciado para a campanha Setembro Amarelo quando temos uma pandemia que atualmente trouxe tantas questões relacionadas à saúde mental, né? Na verdade, essa pandemia, né, com a rápida disseminação geográfica, com níveis muito alarmantes de contaminação, de óbitos impostas aí pelo coronavírus, foi necessário a imposição de medidas de isolamento social, né, para poder conter essa pandemia, essa doença tão grave que perdura até os dias atuais. Nesse sentido, diante do isolamento, as pessoas elas ficam mais angustiadas, com desesperança, medo, mais inseguras, mais desamparadas. Isso traz um sentimento de solidão importante. E todos esses sentimentos em pessoas que já são vulneráveis, já são suscetíveis a ter alguma doença mental, elas ficam mais fragilizadas. Com isso, pode culminar em pensamentos de morte e pensamentos de suicídio também, podendo acontecer o próprio ato em si. Por falar em vulnerabilidade, um dos principais desafios é identificar as pessoas que estão em risco ou são vulneráveis ao ato. Existem fatores de risco para o suicídio e por outro lado, tem fatores que podem reduzir esse risco? Sim, existem sim. É muito importante a gente conhecer, né, esses fatores de risco para poder abordar as pessoas. Os principais fatores de risco, né, eles são dois. É a história prévia de tentativa de suicídio e a presença de algum transtorno mental. Estima-se que mais de 95% dos óbitos por suicídio, as pessoas tinham alguma doença mental. Além destes, tem outros fatores de risco importantes, como o uso de drogas, e ainda, quando se tem mais de uma doença psiquiátrica, aumenta mais ainda o risco. O gênero masculino, pessoas mais jovens, na faixa de 15 a 30 anos, acima de 55 anos, quem não tem filhos, divorciados, viúvos, desempregados, pessoas que estão em isolamento social, moradores de áreas urbanas, quem passa por estresse no trabalho, quem mora sozinho, algumas populações especiais como indígenas e moradores de rua também, quem tem alguma doença crônica, quem tem uma personalidade mais impulsiva, tem um humor mais instável, quem já sofreu algum tipo de abuso na infância, seja físico, seja sexual, e também quem já tem aquele sentimento de desesperança, de desespero, de desamparo. E qual o gatilho, né? A gente tá citando a questão da pandemia, a ansiedade,
questão financeira, a dificuldade aí de trabalho, com a pessoa que mora com outra, ela pode perceber assim atitudes que até então essa companheira ou parente não tinha. O que pode despertar esse sentimento dentro de casa? Na verdade, a principal questão que a gente deve observar é quando a pessoa ela fala sobre isso, né? Quando ela fala sobre morte, quando ela fica com desesperança, ou seja, ela perde a prospecção dos planos do futuro. Quando essa pessoa ela já tem também um transtorno mental instalado, seja em tratamento ou não esteja em tratamento. Então, aquela rede de apoio, as pessoas que moram com essa pessoa, familiares, os próprios profissionais de saúde, elas podem perceber esses sentimentos, essas angústias, mudança de comportamento, e podem sim falar sobre esse tema, né? Não é uma questão que não devemos falar, muito pelo contrário. Temos que combater o estigma, até a questão do tema, né, da nossa campanha de Setembro Amarelo, combater o estigma ao suicídio. Então é um assunto que nós devemos falar, nós devemos perguntar sobre isso. A questão do relacionamento, doutor Rafael, de que maneira que isso pode interferir? O celular, hoje em dia a gente recebe tantas notícias, tantas informações, e são tantas coisas que para filtrar não é tão simples assim, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma saúde mental fragilizada. Uhum. Claro, diante dessa catástrofe, né, em que vivemos, é importante filtrar as notícias, né, que recebemos, até a própria busca por notícias ruins. Isso pode causar um desespero e uma angústia muito grande. Então, nessa pandemia aí que estamos vivendo, que as emoções e os sentimentos, eles estão mais aflorados, digamos assim, é importante mantermos a nossa rotina da forma mais saudável possível. As características que envolvem aí o comportamento de adultos jovens e adultos mais velhos, elas são diferentes do ponto de vista de chamar a atenção, ou o comportamento é o mesmo? O isolamento, o olhar que é mais triste, a fisionomia também mais cansada, são os mesmos comportamentos ou difere um pouco da idade? Na verdade, todas essas características que nós falamos, que são os fatores de risco, né, eles estão presentes, né, em todas as faixas etárias. Há algumas faixas etárias que a gente tem que ter uma atenção maior, como os idosos, por exemplo. Os idosos têm um alto índice de letalidade na tentativa de suicídio, principalmente homens idosos, né? Já temos fatores de risco aí da questão da idade, a questão do gênero masculino também, porque os homens, quando vão tentar o suicídio, eles buscam meios mais letais para poder fazer isso. Bom, o doutor Rafael, eu só gostaria de reforçar aqui um pedido, uma orientação às pessoas também, para quem estiver nesse momento precisando de ajuda, precisando de uma orientação. O que você diria para essa pessoa? Quem ela busca? Quem ela procura? Então, na verdade, quem está com esses pensamentos de morte, com essa desesperança, com essa angústia, ela deve primeiramente buscar a sua rede de apoio, né? Que a gente pode simplificar dessa forma. Quem seria a rede de apoio? Seria as pessoas mais próximas, entes queridos, amigos próximos, pessoas com quem mora, familiares. A partir daí a gente vai abrindo o leque, a gente vai para os profissionais de saúde também, né? Que já acompanham essa pessoa ou não, né? Ou se não acompanham essa pessoa, pode buscar um profissional de saúde, né? Nós temos uma rede, né, de serviço de saúde mental em toda a região. Temos aí a atenção primária, representada pelas unidades básicas de saúde, os CAPs, rede de ambulatórios, pronto-socorro, e a partir daí esse profissional fará uma avaliação de risco dessa pessoa e direcionará uma proposta e um plano de tratamento. Sim, agora, qual a diferença entre depressão e desânimo? Então, a depressão, ela é uma doença, né, psiquiátrica, ela é uma doença cerebral que
na qual nós temos alterações no cérebro, na funcionalidade de conexões e também de algumas substâncias, e o desânimo é um dos sintomas da depressão. Nós temos diversos outros, como tristeza intensa, perda de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, sentimentos de inutilidade, e isso se perdura, né, ao longo dos dias, ao longo das semanas, trazendo um grande comprometimento à vida da pessoa, e um sofrimento intenso. Ou seja, a depressão, então, ela não tem oscilação de humor, aquele humor fica durante algum tempo. Ele tende a persistir dessa forma, mas é porque nós temos algumas maneiras diferentes de apresentações de depressões. Tem algumas depressões que elas podem vir além desses sintomas, como, por exemplo, com irritabilidade importante, com agressividade também, com uma certa impulsividade. Doutor Rafael Inácio, médico residente em psiquiatria da Vila Verde Saúde Mental. Muito obrigado, doutor Rafael, pela gentileza e também pelas orientações. Que é isso, obrigado eu. Até a próxima, boa semana. Até a próxima, obrigado. Pergunte ao doutor. Oferecimento Sabin Sinai, porque o nosso cuidado é diferente. 30310500. Vila Verde Saúde Mental. Unidade hospitalar com qualidade certificada pela ONA. E Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar.